Olá pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Fala Varão. O Fala Varão dessa semana, como eu sempre falo aqui para vocês, é sempre especial. Especial porque a gente está na semana da Páscoa e hoje o tema nós vamos falar sobre o que é a Páscoa e o que a Bíblia fala a respeito da Páscoa. Qual o verdadeiro sentido da Páscoa? A gente vai bater um papo aqui já com a nossa convidada que está aqui para responder todas as nossas perguntas. Mas antes de começar, eu queria te fazer um pedido para que você venha se inscrever no canal da nossa igreja, acione o sininho aí, deixa aquele like aí, aquele like esperto, compartilha. Também conheça as nossas redes sociais, né? A gente está lá no Instagram, Fala Varão, também estamos lá no TikTok. Então, acione a gente lá para que a gente possa crescer mais, levar o evangelho, que é o conteúdo desse canal, é para isso. E para que o YouTube também entenda que esse conteúdo que rola aqui do Fala Varão nesse canal, também ele é muito importante. Sem mais delongas, eu queria que você recebesse aí na sala da sua casa, né? Senta no sofá e vamos bater um papo. Hoje não é Fala Varão, tá? Hoje é Fala Varoa com a pastora Juliana Soteiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom poder receber a senhora aqui novamente, né? E falar de um tema tão legal e tão importante, né, para o dia de hoje, que é a Páscoa, né? A gente falou ano passado, sobre o Natal, né? Sobre o Papai Noel, e hoje a gente vai falar sobre a Páscoa e também sobre... sobre Jesus. Exatamente. A gente vai falar sobre Jesus e vai tentar explicar que a Páscoa não é o coelho nem o ovo, né, da Páscoa. Né? E, pastora, eu queria já pedir a senhora se apresentar para quem está em casa, que não conhece a senhora, né? A senhora tem aí 2 minutinhos para poder se apresentar um pouquinho já. Pode largar o aço. Graça e paz, você que está aí me ouvindo. É um prazer estar aqui de novo. Eu sou a pastora Juliana. Já estamos caminhando para o 3º ano aqui na PIB. Estamos muito felizes. Esposa do pastor Diego, mãe da Ana Clara. E é um prazer estar aqui de novo para darmos continuidade a esse assunto. Porque da última vez que eu vim aqui, nós estávamos conversando, eu lembro de ter falado uma frase, né? Nós estávamos falando sobre o nascimento de Jesus, manjedoura, e eu falei assim, a manjedoura está para a cruz, porque é indivisível, não tem como falar do plano de salvação de Cristo, da sua graça, sem essa fragmentação da manjedoura com a cruz. Então, é um prazer dar continuidade a um assunto tão importante quanto Cristo encarnado e o plano divino da graça de Deus, da sua salvação aqui na Terra. Então, é um prazer estar aqui e eu estou amando essas introduções. Ficou muito bom, gostei muito, parabéns. Fala Varão, a cada dia melhor, né? Tá muito bom. Então, vamos lá, gente. A gente vai começar, então, com as nossas perguntas, né? Já te lembrando, para que você não venha se esquecer, deixa o joinha aí, gente. Compartilha, curte, comenta se você quiser também a respeito desse tema que é tão importante. Qual o significado da Páscoa à luz da Bíblia? E eu já queria soltar a primeira pergunta para a nossa pastora. Qual o significado da Páscoa, pastora? E o que a Bíblia fala a respeito? Então, quando a gente vai falar da Páscoa cristã, a gente precisa olhar para o retrovisor da história. A gente precisa voltar lá atrás. A gente vai encontrar a primeira vez que Deus fala, institui a Páscoa, o termo Páscoa, a gente vai encontrar lá no livro de Êxodo, no capítulo 12 desse livro. Como é que acontece? A gente conhece bem aqui, todo mundo já ouviu falar, tem filme, tem novela, tem muita história sobre ali as pragas no Egito. Nós entendemos que o povo ele estava na terra de Canaã, só que a gente conhece a história de José, que é vendido pelos seus irmãos, vai parar no Egito, e através da entrada de José lá no Egito, você vai ver que acontece uma grande fome na terra de Canaã, e aí eles vão até o Egito, e por intermédio de José ali, o povo, Israel ali, Jacó, seus irmãos, seus descendentes, no total ali mais ou menos de uns 70, eles são introduzidos no Egito. Eles ficam ali uns 30 anos mais ou menos, vivendo na terra de Gósen, que é a terra dada por Faraó, através de José, e eles se estabelecem ali. Jacó, sua descendência, os descendentes ali, você vai ver que eles estão vivendo bem. Só que chega um período que o rei do Egito morre Jacó, morre José, e esse novo rei do Egito, ele não conhece o povo. E olha, se você for ler ali a história, o povo está se multiplicando e crescendo
muito. Você vai ver ali que quando eles vão falar sobre mais ou menos quantas pessoas saíram do Egito, está escrito no texto que são aproximadamente 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Há uma discussão ali se é literal esses 600 mil, mas ainda assim, para a gente ter noção do tamanho do crescimento, ele fica meio preocupado. Tem um povo aqui que não é da nossa cultura, não adora os nossos deuses, está crescendo muito, e se eles se rebelarem contra nós? Será que a gente vai conseguir? Será que isso vai ser um problema? Então, ele começa ali no capítulo 1 de Êxodo, colocar chefes de trabalho obrigatório ali, até escravizar o povo, oprimindo o povo. Eu amo essa história, eu amo pregar sobre essa história. Vai dizer que o povo estava gemendo na escravidão do Egito, e esse clamor do povo foi ouvido por Deus. E vou te dizer que não foi ouvido o clamor naquele momento como se Deus tivesse sido pego de surpresa por causa dessa história. Na verdade, antes de ser estabelecido essa escravidão subjugando o povo, Deus já tinha um plano de salvação. Desde o início, desde a fundação do mundo, Deus, dentro da sua onisciência, já tinha um plano de salvação para a história do homem. E aí você vai ver eles ali, nesse contexto de escravidão no Egito. Deus levanta Moisés, junto com Arão, seu irmão, que vai ser seu intérprete, eles começam a ter encontros ali com o rei, o rei do Egito, Faraó. Eles começam a ter esses encontros pedindo que Faraó liberasse o povo para eles saírem, para eles irem adorar, levar todo mundo, seus animais. E dentro dessa história, você vai ver que Faraó fica com o coração endurecido, não libera o povo. E diversas vezes nesse texto você vai ver Deus falando que ele endureceu o coração de Faraó. Eu quero trazer isso aqui até porque pode ser uma curiosidade. Será que Deus fez com que Faraó tomou ali a vida de Faraó e fez com que ele ficasse com o coração endurecido? Na verdade, quando a gente vê essa expressão, é Deus dizendo: eu permiti que Faraó vivesse. Eu permiti Faraó ficar com seu coração endurecido, mas o coração é de Faraó. Então, você vai ver ali que Deus vai permitindo, e ele vai explicando tudo o que está acontecendo, essa permissão, é para que o meu nome seja glorificado. Lá no Egito, eles tinham muitas divindades. O Egito é uma civilização que, quando você vai estudar arqueologia bíblica, você vai ver que eles estão estabelecidos naquilo que a gente chama de crescente fértil. E é um lugar uma terra muito produtiva, sim, bem localizado. Então, eles vão crescendo de tal forma ali em volta ali do rio Nilo. Eles têm uma terra muito produtiva, eles conseguem fazer boa comercialização, eles são cheios de divindades, até mesmo o Faraó é considerado uma divindade. Então, quando Deus ele começa a enviar as pragas, visto que todas as vezes Faraó tinha oportunidade, libera o povo, e Faraó recusava. Então, Deus vai mandar aqui as pragas. Deus vai transformar a água do Nilo em sangue, que é a primeira praga. Aí depois vem agora as rãs, os piolhos, e ele vai mandando ali uma sucessão de pragas, e você vai vendo, eu preciso falar isso, que é muito importante, é maravilhoso a gente pensar sobre isso, que cada vez que Deus está mandando uma praga, ele está derrubando um Deus, uma divindade. Amém. Todas as vezes que Deus está enviando ali uma praga, Deus está mostrando a sua mão onipotente. Ele está derrubando a arrogância daquela civilização, daquele povo. Faraó, como essa autoridade que é considerada até uma divindade, não, você vai conhecer o verdadeiro Deus. É para que haja temor para que haja temor no Egito, para que eles tenham a oportunidade também, o povo egípcio, de conhecer o verdadeiro Deus no meio de tudo isso. O próprio povo de Israel ali. Então, Deus está agindo lindamente, orquestrando essa história. E aí, quando você vai ver a última praga, visto que em 9, até os magos ali, eles tentam reproduzir, conseguem transformar água em sangue, conseguem reproduzir ali a questão das rãs, mas a partir dali dos piolhos, que é a terceira praga, em diante, você vai ver que eles não conseguem, e eles mesmos vão admitindo, isso é dedo de Deus. Eles mesmos vão dizer, libera esse povo. Você vê, começa o clamor ali. Então, na 10ª praga, que é a última, é a morte dos primogênitos. Acho que a mais grave ali, o fim do legado, da esperança. Ele vai dizer que não importa, agora ninguém vai poder salvar vocês da mão de Deus, seja no palácio ou na casa mais humilde de uma serva. Deus vai enviar o seu anjo e vai ferir o primogênito do Egito, todos os primogênitos. E aí, nesse contexto todo que eu estou trazendo aqui, você vai ver que vai surgir, no capítulo 12 de Êxodo, a história da Páscoa, porque Deus vai instituir nesse momento
ele vai falar assim, olha, o anjo vai passar. Páscoa, o nome Páscoa no original aqui é Pessá, que é passar por cima. Esse é o significado do nome Páscoa. Por quê? Porque o anjo ia passar e ele vai falar assim, olha, o que vocês vão fazer? Vocês, os israelitas ali no Egito, vocês vão fazer o seguinte, esse é o mês de Abib, que a gente vai ver mais para frente, que é conhecido como mês de Nissan também. A partir desse mês que está acontecendo isso, essa instituição da Páscoa, a partir desse mês vai ser o novo ano de vocês. Vai começar o calendário a partir desse mês. O que vai acontecer? O que vai fazer aqui é um estatuto perpétuo. Se torna um memorial. Guarda essa palavra. Memorial. É um memorial. É um estatuto perpétuo. Então, todo mês de Nissan, no dia 10, vocês vão escolher aqui um cordeiro. Esse cordeiro precisa ser de 1 ano, é macho, sem defeito, puro ali. Vamos dizer assim. E aí, no dia 14, vocês vão imolar. Vocês vão sacrificar esse cordeiro. E, a título de curiosidade, diferente da gente, a gente começa um novo dia meia-noite, né? Meia-noite virou dia. Para eles, não. O cordeiro vai ser imolado à tarde. Quando eles vão comer à noite, já é outro dia. Porque no cair da noite, na viração ali, é um novo dia, o anoitecer. Então, à tarde, vocês vão sacrificar. E vocês vão fazer o seguinte, esse cordeiro, ele vai ser assado no fogo, não pode ter seus ossos quebrados, vocês vão fazer pães sem fermento, vocês vão preparar ervas amargas, vocês vão comer esse cordeiro todo, mas antes de comer, vocês vão pegar o sangue do cordeiro, vocês vão passar naquilo que a gente conhece como os umbrais da porta ali nas laterais, em cima. E esse sangue de um cordeiro morto vai ser o sinal para o anjo que vai passar não entrar nas suas casas. Vai ser o sinal para que ele passe, fira os primogênitos do Egito, mas na casa de vocês o anjo, que a gente gosta de chamar o anjo da morte, né? Um anjo. Mas não entra na casa de vocês. Vai preservar, vai livrar vocês. Então, vocês vão passar, vocês vão comer todo esse cordeiro. Não pode sobrar nada. Se você for muita coisa, vocês vão comer entre família, chama outra família, mas comam tudo. E se ainda não conseguirem comer tudo, queime tudo no fogo. E aí, vocês vão comer todo esse cordeiro e vão ficar prontos para qualquer momento vocês terem que sair. Fiquem prontos, bota sua sandália, seu cinto, fica pronto. E assim acontece. Eles fazem, o anjo da morte, o anjo do Senhor passa, os primogênitos do Egito são feridos, mas o povo de Deus é preservado. E olha que coisa linda. Tudo aqui apontava para Cristo. Olha só, o cordeiro, um macho de 1 ano, puro, o seu sangue, o sangue preservando, livrando da morte. Você vai ver que dentro disso, o próprio faraó clama, vão embora daqui. E aí eles são livres da escravidão do Egito e são livres da morte. Todo esse sistema, a Páscoa, o sistema sacrificial do cordeiro, tudo isso, toda essa história do Velho Testamento está sendo escrita apontando para aquilo que em João 1 a gente vai ver. João dizendo assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo se concretiza em Cristo. Cristo é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Ele que vem sendo puro, sem defeito, sem pecado, sendo oferta pela nossa culpa, como Isaías 53 vai dizer, e agora nós vemos tudo se cumprindo nele. Amém. Então, por que a gente não celebra a Páscoa dessa forma? Né, como os judeus celebram. Por que a gente não está fazendo pães sem fermento? Por que a gente não está sacrificando um cordeiro? Porque, como em 1 Coríntios 5, Paulo vai dizer, Cristo é o nosso cordeiro pascual. E aí a gente vai ver agora como é que nós celebramos, nós cristãos aqui, depois de Cristo ter encarnado, sendo morto com morte de cruz, esse sacrifício. Como é que nós celebramos a Páscoa? Nós celebramos uma vez por mês, Ramone. Toda a ceia do Senhor. Lembra da palavra memorial? Lá em 1 Coríntios 11. Tem a ver com a Páscoa. Não, é a nossa Páscoa. Como nós comemoramos a Páscoa? Todo mês a gente comemora a Páscoa, então, nesse memorial. Então a Santa Ceia é a Páscoa? É a nossa Páscoa. Por quê? Quando você vai ver Mateus 26, Lucas 22, Marcos 14, estou lembrando aqui, estou fazendo um diálogo interno aqui. Você vai ver que no período da celebração da Páscoa,
Antes de Jesus ser traído, morto e tudo mais, né? Passar pelo sacrifício, você vai ver que ele vai celebrar a sua última Páscoa. Ele vai dizer, eu estou ansioso para celebrar isso aqui com vocês. E aí, como é que eles preparam a Páscoa? Qual é a mesa da Páscoa? Jesus, os discípulos, um pão e o vinho. O pão representa o corpo de Cristo. O sangue representa, o vinho representa o sangue de Cristo da nova aliança. Aquele sangue que antes passado nos umbrais da porta. Mas não relata do cordeiro. Eu quero entender aqui, a Bíblia não relata ali que tem um cordeiro na mesa. Porque o próprio cordeiro é Cristo naquela mesa. Ele mesmo vai se entregar. Então, ele institui ali a Páscoa. Esse é o memorial. 1 Coríntios 11, Paulo vai dizer, esse aqui é o memorial. Essa aqui, Cristo é a nossa Páscoa. Então, você vai ver que todas as vezes, Ramone, que nós ceiamos, olha como isso é sério, nós estamos anunciando a morte do Senhor. Lembra o texto que a gente sempre lê, 1 Coríntios 11? Nós anunciamos a morte do Senhor e faremos até que ele venha. Quando a gente está na Páscoa, Hernandes Dias Lopes, eu amo esse pastor, ele vai dizer assim, que ele vai ter uma citação que ele fala, quando a gente está na ceia, nós precisamos olhar para trás e ver a cruz. Olhar para dentro e fazer aquele autoexame. Olhar para os lados e ver o corpo. E olhar para frente, aguardando. Estejam prontos. Lembra da Páscoa da Libertação? Estejam prontos, porque a qualquer momento vocês vão sair. Então, a gente olha para frente também. Então, todos os meses, nós celebramos a Páscoa do Senhor. Quando nós estamos na ceia do Senhor, nós não podemos tratar isso de forma mística, mas também a gente não pode tratar de qualquer jeito. É uma coisa totalmente espiritual, que deve ser feito quando a gente está em comunhão com Deus e em comunhão com o corpo. Esse é o nosso símbolo da nossa aliança com Deus. Antigamente, como é que era tratado ali quem tinha uma aliança com Deus? Qual o símbolo? Era a circuncisão, a Páscoa, né, sistema de sacrifício. Hoje em dia, como? Efésios 1 vai dizer que nós fomos selados pelo Espírito. Agora, como Gálatas, Paulo vai falar muito sobre isso, sobre a circuncisão do coração. Então, hoje, o símbolo que nós temos uma aliança com Deus é o Espírito Santo de Deus em nós, é participar da ceia do Senhor, nossa confissão de fé através do batismo, mas tudo está aqui. É o sangue do Senhor no nosso coração. Essa é a nossa aliança com Ele. E, para finalizar esse assunto, você vai ver que antigamente, você vai ver os discípulos dando continuidade nessa Páscoa, nessa forma de ceiar. E quando a gente vê isso, a gente vai ver que antigamente a ceia, ela era feita em momentos de... Eles se reuniam para comer e ceiavam. E quando você vai ver isso acontecendo, eles começaram a fazer umas festas, uns encontros, chamados de festa ágape, ou festa do amor, a festa da fraternidade. Eles estavam fazendo esse encontro, só que o que acontecia? Estava acontecendo muito problema ali, estava acontecendo imoralidade, os ricos vinham com seus alimentos, comiam tudo, e outros ficavam com fome. No texto da ceia de 1 Coríntios 11, Paulo está lá, chamando a atenção da igreja de Corinto justamente por causa disso. Vocês estão comendo tudo, vocês estão com fome? Comam em casa. O que é isso? Como é que vocês vêm aqui sem discernir o corpo? Que ceia é essa que vocês estão fazendo? Que vocês não olham para o seu irmão, que vocês não têm temor na hora de você ceiar. O corpo, nós acabamos de ver o podcast aí do pastor Diego, meu esposo lindo, maravilhoso. Toda vez que eu vejo esse homem, eu fico mais apaixonada falando. Glória é muito lindo, né? Se você não viu, vai lá assistir. Assiste tá? lá, É o gente. vídeo anterior a esse, dos desigrejados, uma bênção, falou muito ao nosso coração. Não tem como. Efésios 1 vai dizer que ele é o cabeça e a igreja é o seu corpo. 1 Coríntios 12 vai falar, ele é o cabeça, nós somos o corpo. Não, é indivisível. Se você faz parte da igreja do Senhor, se você tem comunhão com Deus, você está no corpo, onde ele é o cabeça. Isso não tem como se dividir. Então, qual o pré-requisito de você participar da ceia? Você ter fé no Cordeiro de Deus, você ter comunhão com o cabeça, comunhão com Cristo, Cordeiro de Deus, e com o corpo de Cristo, a sua igreja. Então, que ceia é essa que vocês fazem? Isso a gente precisa pensar para a nossa vida. Que ceia é essa que vocês estão fazendo? Vocês estão brigados um com o outro, não falam um com o outro, estão comendo, não olham para o outro, e cheio de imoralidade, não estão discernindo. Vocês precisam fazer agora, olhar para dentro de si e abandonar esse pecado, pedir perdão ao Senhor. Então, estava acontecendo esse problema.
E aí você vai ver que em Judas, o livro de Judas só tem um capítulo. Tanto quanto 2 Pedro também 2, é muito parecido 2 Pedro 2 com o livro de Judas. É muito similar o texto, porque eles estão justamente dando uma exortação sobre esses encontros, essas festas do amor que estavam acontecendo. E aí, por causa disso, ao longo da história, você vai ver que foi se desvinculando a ceia do Senhor desses encontros, porque estava ficando banalizado. Então, a gente começou a introduzir a ceia do Senhor como a gente vê hoje, de forma litúrgica, geralmente. Tem igreja que faz diferente, mas geralmente a gente faz uma vez por mês. Mas, basicamente, concluindo, porque eu já falei muito, a nossa Páscoa hoje, como celebramos? Através da ceia do Senhor. O que nada impede de celebrarmos neste dia também instituído como a Páscoa. E aí, para a gente se aprofundar também um pouquinho mais nessa questão da Páscoa, eu queria que a senhora falasse sobre por que desse 3 de abril, 5 de abril, Tá. dessa questão da gente comemorar nessa data. Por quê? Da onde veio essa questão desse dia? Não, esse dia 3 de abril vai ser comemorada a Páscoa, vai ser os preparativos para o dia 5. Da onde surgiu essa questão? O que acontece? Antigamente, como é que era a Páscoa? Páscoa judaica. Quando há ali um concílio de Nicéia, um concílio com líderes da igreja, no ano de 350, se eu não me engano, eles decidem, então, desvincular essa data da data judaica. Sim. Eles desvinculam, mas a data judaica fica ali no período da primavera, provavelmente dentro do nosso calendário, março, abril. E aí, como é que eles instituem a Páscoa? Para fazer essa desvinculação ali do calendário judaico e trazer para uma tradição mais cristã, vamos dizer assim, sem ser as questões judaicas. Eles vão escolher depois, deixa eu falar certinho, no primeiro domingo, após a primeira lua cheia, depois do solstício de inverno, que era a chegada da primavera, o fim do inverno. Por isso que é uma data móvel, porque depende da lua. O primeiro domingo, depois da lua cheia, eles tinham preferência por ser domingo por causa da morte de Cristo, ali a ressurreição no domingo. Então, eles tinham essa preferência e aí eles instituem. Então, por isso que às vezes fica meio móvel, assim, você vê que muda, não tem um domingo muito certo. Mas, basicamente, é por isso. Eles fazem essa escolha mais para desvinculação do calendário judaico e ficar ali nesse período e eles instituem a Páscoa dessa maneira. Eu sei que não está aqui no meu strip de perguntas aqui. Vou fugir um pouco aqui, tá? Vai. Eu sabendo responder, eu respondo. Vai ter que se virar aí agora. O que os católicos, a Igreja Católica, comemora diferente do que a Bíblia fala a respeito dessa questão da Páscoa? Porque eu já vi alguns comentários, algumas coisas que você vai ver dentro da Bíblia que você vê que não tem muito sentido, não faz muito sentido. Sim. E até para quem está em casa, talvez possa ter um parente que frequenta a Igreja Católica e a gente precisa abrir a mente dessa pessoa para que ela entenda qual é o verdadeiro sentido da Páscoa dentro da Bíblia. Sim. Você não me pegou, não, porque eu vim preparada aqui. Eu já imaginei que pudesse ter essa pergunta aqui. A Semana Santa que a gente está falando ali, né? Então, a Semana Santa vem da tradição católica, não tem nenhuma instrução bíblica, como a gente acabou de falar, né? Não faz sentido a gente ficar trazendo elementos judaicos para hoje. Não tem sentido, porque a Páscoa se cumpre em Cristo. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Então, hoje, ele institui, a última celebração de Páscoa dele foi a Ceia do Senhor. Então, nós fazemos dessa maneira. Então, a gente não vê na Bíblia nenhum tipo de instrução para fazer desta maneira. Como é que eles fazem ali? Eles começam no domingo de Ramos, que é quando Jesus entra com o jumentinho, o povo aclama ele ali, hosana nas alturas com os ramos, e aí a celebração de ramos deles acontece nesse domingo. Aí depois você vai vendo que quinta-feira eu acho que é a Eucaristia deles, se eu não me engano. Aí na sexta-feira eles estão de jejum. No sábado eles têm a vigília deles também, eles fazem uma vigília. Aí no domingo eles fazem a celebração com a Eucaristia, a questão dos ramos também. Então eles seguem um calendário ali com jejum, com algumas questões de penitência, separação, mas você vê que é mais uma questão de tradição católica, não tem nenhuma instrução bíblica que você faça nesse sentido. E eu vi um padre falando sobre isso,
com todo respeito, eu falo aqui, ele falou assim, que é uma forma dele sofrer com Cristo, uma penitência para ele participar de alguma maneira, sentir ali, sofrer devido ao sofrimento de Cristo. Tentar sentir o que Jesus sentiu, né? Mas aí, olha só, eu não estou falando que ele fez de propósito, é inocência nossa muitas vezes, mas a gente quer... O protagonismo é de Cristo, eu não preciso pagar penitência, eu não preciso sofrer, porque aí é mais uma vez o homem se colocando num lugar de tentar ter mérito no sofrimento, na salvação. E a salvação, Efésios 2 vai dizer que é dom de Deus. As minhas obras não podem me salvar. Eu não posso nunca participar do sofrimento de Cristo. É lógico que o evangelho é uma renúncia, pegar a sua cruz, seguir a Cristo, mas não no sentido de penitência do corpo. Quando a gente, por exemplo, fizemos um período de jejum aqui, qual o sentido do jejum? O jejum que a gente faz é por santificação, é por fortalecimento do espírito, é para buscar mais o Senhor, para separar mais, para sujeitar o teu corpo, a tua carne, os impulsos, as paixões, os desejos da sua carne. Não, quem vai prevalecer é o Espírito, é o jejum pela presença de Deus. Então, não é um jejum com a intenção de sofrer. Você precisa entender que é um jejum com um propósito de buscar mais a Deus, separar, ser cheio de Deus, mas não nesse sentido. Então, essa Semana Santa, ela é mais ela é uma tradição católica, ela não é uma instrução bíblica para ser feita. Por isso que a gente não faz essa Semana Santa. Tá explicado, gente. Então, segunda pergunta agora. Vamos lá. Qual essa... Tem algum significado da Páscoa com a vida eterna? Muito, tem tudo e tudo. Por quê? Vamos lá. O que é a vida, Ramone? Quando a gente vai voltar lá atrás de novo em Gênesis, o homem era eterno, imortal, não morria. Por quê? Porque ele tinha comunhão com Deus. Não é que a eternidade era um atributo do homem. A eternidade é um atributo que só tem a Deus, não é nosso. Ele é um Deus eterno. Geração em geração, ele é Deus. Ele é eterno. E você vai ver que o homem, ele tinha a eternidade porque comia da vida, do zoe de Deus, da árvore da vida. Ele estava em comunhão com Deus. Gênesis 2, Deus vai dizer assim, olha, vocês têm o livre-arbítrio, porque Deus nos cria livre para poder ter uma adoração livre, um relacionamento livre. Não faz sentido ele criar e nos obrigar a qualquer coisa, não seria verdadeiro. Então, ele nos faz livre para escolher. Mas ele deixou claro, ele falou assim, olha só, aqui está a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se vocês comerem dessa árvore, qual é a consequência? Certamente vocês morrerão. Vocês vão morrer. A consequência, então, é a morte. Por quê? Porque, Ramone, nós vemos no mundo, na nossa vida, vários maus que o pecado causa. Mas a raiz de todo o mal que o pecado faz com o homem, com a natureza, com o mundo, é a separação de Deus. Ponto. O que o pecado fez de pior com o homem? Te separou de Deus. E quando ele separa você de Deus, você morre. A consequência é a morte. E essa morte em 3 esferas. Tanto a morte mesmo, a experiência da morte física que o homem passa, porque éramos para não passar por essa experiência, mas passamos. Uma morte espiritual, você pode estar em vida aqui, com fôlego no seu pulmão, mas sem vida. Você está desconectado de Deus. E a pior de todas, que ela é irreversível, não tem oportunidade mais, Ramone, que é a morte eterna. Você está eternamente separado de Deus, não tem mais chance. Então, a morte opera no homem. Essa é a consequência do pecado, da queda. Então, agora, a gente precisa resolver esse problema. Romanos 6 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, ela apaga. Também gosto de pensar em Salmos 89, que vai dizer que as bases do trono de Deus são justiça e juízo. Deus é justo. E a gente precisa... Augusto Nicodemos, ele tem uma analogia que eu gosto muito. A analogia é um exemplo aí para a gente entender. Ele tem uma analogia que eu gosto muito sobre a justiça de Deus. Nós somos feito imagem e semelhança de Deus. E esse senso moral que nós temos vem de Deus. Porque, olha só, se na sociedade um homem, uma mulher, alguém,
infringe a lei. Ele comete um delito grave. Vamos dizer, tirou a vida de alguém. O que a gente entende? Que ele precisa responder. Sim. Ele precisa pagar perante a justiça. Sim. Se alguém comete esse delito grave e ninguém faz nada, ele foi lá, tirou a vida de alguém, que é o pecado, é o crime mais grave que tem, né? Você tirar a vida de alguém. Tirou a vida de alguém e ninguém fez nada. Ele está aí, ó, andando livre sem consequência nenhuma. O que a gente fica? Que injustiça! Isso foi injusto. Cadê a justiça? Então, se Deus não desse a consequência do pecado, ele estaria sendo injusto. Sim. Você entende essa analogia? Ainda mais Deus, porque a nossa ofensa foi na santidade de Deus. É muito mais grave, né? Então, imagina. Então, quando Deus, ele já tinha avisado, o homem escolhe, ele só está aplicando a sua justiça. Só que também nesses mesmos versículos que eu citei aqui, Romanos 6, que diz que o salário do pecado é a morte, ele também vai dizer assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele também vai dizer em Salmo 89 que as bases do seu trono é justiça e juízo, mas diante do seu rosto vai misericórdia e verdade. Amém. Então, na mesma proporção que ele é santo, justo e executa a sua justiça, essa justiça misturada com graça, amor, misericórdia, se encarna em Cristo. Só para que, através de Cristo, nós fôssemos reconciliados. Isaías 53 vai dizer que ele é oferta pela nossa culpa. Eu sou culpado, mas ele se oferta. Vai dizer, olha só como é interessante, a gente pensa que a gente conhece muito bem a história de Gênesis 22, de Abraão indo sacrificar Isaac. Deus vai lá e fala, leva, vai e sacrifica, ele vai ser o sacrifício, Isaac. Quando ele chega para sacrificar Isaac, o que acontece? Deus provê o cordeiro. Isaac, éramos eu e você, éramos nós. Nós éramos Isaac. Aquele lugar é nosso. Efésios 2 vai dizer que nós, por natureza, merecemos a ira de Deus. Então, Isaac era o nosso lugar, mas Deus provê o cordeiro. Amém. E agora, no nosso lugar, ele é a oferta pela culpa. Então, alguém tem que pagar, mas quem decide, quem paga? Deus. Deus encarnado por meio de Cristo. Ele é o dom, essa é a vida restaurada. E aí a gente começa a olhar, olha que interessante, cada detalhe da Bíblia, Ramone, comunica. Quando a gente vê o texto de Gênesis, quando o homem cai em Gênesis 3, você vai ver que quando eles estão nus e percebem que estão nus por causa da entrada do pecado no mundo, você vai ver que eles são vestidos de pele de animal. Então, ali já é um primeiro anúncio que algum animal foi sacrificado, porque eles foram cobertos. E aí a gente olha para Romanos 5, que eu amo esse texto, eu amo o livro de Romanos. Para falar de graça, leia Romanos. Quer aprender sobre graça, lei, Romanos, Gálatas, as cartas de Paulo. Quando a gente vê ali Romanos 5, a gente vai ver ali ele falando que por causa de um homem o pecado entra, mas também por causa de um só homem, que é Cristo encarnado, Deus encarnado, superabunda a graça de Deus. Vai dizer que através do sangue, da morte de Cristo, do seu sangue derramado, nós fomos justificados. Essa é a justificação. O pecado era nosso, a justiça de Deus, a ira de Deus tinha que ser despejada em nós, mas Deus nos justifica pelo seu sangue, ele recebe a culpa. Então, nós somos justificados pelo sangue de Cristo, nós somos salvos da ira de Deus, que éramos merecedores, e nós somos reconciliados com ele. Então, falar de Páscoa e falar de vida eterna tem tudo a ver, porque nós temos acesso à vida eterna por causa de Cristo. Aquela desconexão do jardim, aquela separação de Deus, vai dizer a palavra que o sangue de Cristo, se eu não me engano, Efésios 2, nos aproxima de novo. Nós somos aproximados por causa dessa graça. Então, a gente entende
que a vida eterna está em Cristo. Em um Cristo que vai dizer, João 11, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. E aí, você está gostando? A gente vai para um rápido bloco. Daqui a pouco a gente volta com mais. A pastora vai molhar a palavra aqui. Daqui a pouco a gente volta. Ao longo da história, o mundo foi marcado por notícias. Algumas mudaram fronteiras, outras trouxeram medo, dor e incerteza. As manchetes se acumulam, mas a paz continua escassa. Ainda assim, existe uma notícia que atravessou todas essas eras e nunca perdeu o poder de transformar vidas. Essa notícia é que Jesus Cristo venceu a morte. O sepulcro ficou vazio, a cruz não foi o fim. O Filho de Deus vive. E essa vitória mudou o curso da história. Desde então, essa boa notícia tem avançado pelo mundo. Onde Cristo é anunciado, vidas são transformadas. Pecadores encontram perdão, feridas são curadas, histórias são restauradas. Porque Jesus vive, a esperança encontrou lugar no mundo, o coração de todo aquele que crê. Mas essa esperança ainda não chegou a todos. Bilhões de pessoas ainda não ouviram que Jesus venceu a morte, oferece salvação e prometeu voltar. Povos inteiros seguem vivendo sem acesso à palavra, sem conhecer essa boa notícia. E enquanto houver quem não ouviu, a missão ainda não terminou. Agora, essa notícia precisa seguir adiante. E é nossa responsabilidade fazer isso acontecer. Porque fomos chamados para anunciar. Somos semeadores de boas novas. Até que chegue o dia em que uma grande multidão se reunirá. Pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, todos com uma só voz, adorando o Cordeiro. Até lá, seguimos anunciando, porque o Filho vive e voltará. Vamos completar a missão. É isso aí, pessoal. Voltamos para o segundo bloco do Fala Varão. E o tema hoje, nós estamos falando nessa semana sobre o verdadeiro sentido da Páscoa e o que a Bíblia fala sobre a Páscoa, né? Então, já no primeiro bloco, a gente falou sobre o significado da Páscoa, né, pastora? Falamos também sobre essa questão da relação entre a Páscoa e a vida eterna. Isso. E a gente tem um quadro muito legal aqui no programa, que é o Pergunta Varão. Então, algumas pessoas mandaram algumas perguntas para a senhora dentro desse tema de hoje. E a gente vai entrar agora, então, nesse quadro agora. Pergunta Varão. Olá, a minha pergunta para a pastora é a seguinte: de que forma a Páscoa no Antigo Testamento apontava para Cristo? Quais são as tipologias que a gente encontra na celebração da Páscoa do Antigo Testamento? Larissa. Muito bom, essa princesa aí do Senhor. Pode largar o aço, pastora. Então, é o que a gente explicou aqui, né? Você vai ver que cada simbologia ali na Páscoa judaica, até mesmo, olha só, até mesmo não quebrar os ossos, porque existia uma profecia, nenhum dos seus ossos vão ser quebrados, se eu não me engano, Salmos 22. Então, você vai ver que tudo que acontece ali, como a gente veio explicando, nenhum dos seus ossos, na hora de você comer, podia ser quebrado. Os pães sem fermentos ali, eles vão trazendo a questão da pureza, porque é muito utilizada. Em 1 Coríntios 5, quando Paulo vai falar que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, que foi sacrificado, ele está tratando ali da imoralidade dentro da igreja de Corinto, e ele vai usar essa simbologia dos pães sem fermentos também. Então, quando você vai ver, tudo ali tinha uma simbologia. Os pães sem fermentos, a pureza, não levar ali a impureza do Egito, tanto questão também da pureza do cordeiro, a questão das ervas amargas ali, do sofrimento. Você vai ver o sangue nos umbrais das portas, o sangue do cordeiro, o próprio cordeiro que é Cristo. Então, tudo isso estava, como a gente falou lá no início, a Bíblia não desperdiça nenhuma vírgula. Verdade. A Bíblia não desperdiça, não tinha uma palavra, por isso que você precisa estudar. Porque tudo nela
cada simbologia, cada expressão, ela traz consigo um significado. Sim. Um pano cultural, um pano histórico. Ali tudo que Deus está falando, a Bíblia é totalmente inspirada por Deus. Então, tudo isso vai se cumprindo ali em Cristo. Como a gente falou lá na primeira pergunta, explicando sobre a Páscoa judaica. Glória a Deus. Tem mais uma? Graça e paz. Tudo bem, pastora Juliana? A minha pergunta é sobre qual a diferença entre a Páscoa celebrada no Antigo Testamento e a Páscoa celebrada hoje por nós cristãos. Muito bom, tudo bem, minha querida Marta, nossa líder de missões infantil, uma benção. Só pergunta boa, né? Só pergunta boa, graças a Deus, né? E a senhora tá dando uma sorte, porque as perguntas pro pastor Diego foi 3 em 1, né? Deus cuida de mim, gente, Deus cuida de mim. Rapaz, você só pegou leve, hein? Tá ótimo, graças a Deus, obrigada, meninas. Mas em relação a isso, qual foi a pergunta? Aí eu me distraí agora. Em relação à questão comemoração do Velho Testamento e o que do a gente... Novo. Acaba que a gente veio construindo Sim. isso até aqui, né? Que antigamente a gente entendia que todo o Velho Testamento, a forma de celebrar da Páscoa, tinha todo um sentido, um simbolismo, uma sombra daquilo que viria a acontecer, que era Cristo se encarnando, Ele sendo o nosso Cordeiro. Então, tudo isso foi sendo se cumprido em Cristo, se cumpriu em Cristo. Sim. Antigamente, é por isso que a gente fica pensando assim, às vezes, algumas pessoas querem trazer simbolismo judaicos, ritos judaicos antigos, e não faz mais sentido, porque tudo isso fez sentido naquele tempo, naquela época. Mas também, eu quero deixar muito claro aqui, nunca foi mérito do homem, nem no tempo da lei. O tempo da lei, eu amo o livro de Gálatas e ele vai falar muito sobre a questão da lei, da circuncisão, da graça. E aí você vai ver ali que a lei, ela é aquela que, na verdade, mostra que nós não poderíamos ser salvos. Sim. Porque ela mostra quem aqui pode cumprir toda a lei direitinho ali, perfeito. Ninguém. Sim. Se dependesse de nós cumprir tudo, sem nenhum erro, nenhuma falha, nunca estávamos condenados ao inferno. Então, toda lei, ela só revela que nós precisamos ser salvos. Então, até no sistema sacrificial, mesmo com comprometimento de movimentos humanos, sempre foi um trono de justiça e juízo, mas um rosto indo com graça e misericórdia. Sempre foi graça, mesmo que ainda não tivesse sido encarnada a própria graça, ainda não tivesse claro como vem Cristo, o unigênito do Pai. Então, todo esse sistema apontava para Cristo, se cumpre em Cristo, e é por isso que hoje nós celebramos a Páscoa como a ceia do Senhor, sendo nosso Cordeiro Pascual, o próprio Cristo. Fazemos isso como esse memorial e também, gente, sem problema nenhum, tá? Nós fazemos isso na ceia, mas sem problema nenhum fazermos aqui numa data ali que a gente celebre a Páscoa na ressurreição, a morte e a ressurreição de Cristo. Então, respondidas as suas perguntas aí, Marta e Larissa, né? E deixar aqui também, pessoal, para vocês que quiserem participar do Fala Varão também, das perguntas para os convidados aqui, também podem ficar à vontade. Manda para a gente aí também, tá? Se vocês quiserem participar, pode nos procurar aqui na igreja. O pessoal da igreja quiser participar. Eu quero participar, Ramone, do quadro Pergunta Varão. Quero fazer uma pergunta para o convidado. A gente fala quem é o convidado no dia. Fala o tema, você participa com a gente aqui do Pergunta Varão. Então, vamos continuar. Pastora, a próxima pergunta. A Páscoa pode ser uma oportunidade para refletir sobre a vida e a morte? Com certeza. Eu fiquei refletindo sobre essa questão da Páscoa, da vida eterna, a morte. E aí, quando a gente construiu até aqui, que a vida que nós recebemos de Deus lá no jardim, e como quando nós estamos desconectados, afastados por causa do pecado de Deus, a morte está operando em nós. Sim. Então, você começa a pensar que a nossa vida, ela só tem propósito quando estamos reconciliados com Deus. Sim. Só temos vida, de fato, quando estamos ligados a Deus por meio de Cristo Jesus. Nós vivemos uma filosofia antropocêntrica,
que é colocar o homem no meio de tudo, no centro da existência, de tudo. E aí a humanidade está fadada ao fracasso dentro dessa filosofia totalmente materialista. Parece que tudo que fazemos aqui não tem consequência para a eternidade. Mas aí a gente começa a olhar e a entender, como João 1 vai dizer, que tudo se converge em Cristo. A vida, ela está nele, começa nele. João 1 também vai dizer que ele é o Logos de Deus. Aquele que desde a criação está lá com Deus, é Deus, tudo surge por intermédio dele, ele sustenta tudo, restaura tudo. Então, quando eu ando afastado de Deus, eu não tenho vida. E também, quando eu estou em Deus, eu consigo entender que a minha vida, Salmo 150, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Aí eu começo a entender. Então, o meu fôlego, as batidas do meu coração, os meus pensamentos, as minhas ações, as minhas palavras, a minha vida precisa honrar ao Senhor, louvar ao Senhor, estar no Senhor. Então, a gente começa a ver que a vida só tem propósito em Cristo. O resto é teatro, é fantasia, é ilusão. Mas a vida a gente só encontra em Cristo, tanto para a eternidade quanto neste tempo. E a gente começa também a olhar a morte em dois aspectos. A gente começa a pensar que a morte não é o fim. A morte, Paulo, eu amo a carta de Filipenses. É muito engraçado, que eu falo toda a carta de Paulo, eu falo, eu amo a carta de Filipenses, de Romanos, de Gálatas. É porque Paulo escreveu também. Eu amo os escritos de Paulo. Eu amo a carta aos Filipenses, uma carta alegre. Na teologia, a gente aprende que é a carta alegre, escrita, ironicamente, em uma prisão. Paulo, no capítulo 1, ele vai dizer assim, morrer para mim é lucro. Porque eu vou encontrar Deus, é maravilhosamente, incomparavelmente melhor. Mas eu quero ficar porque eu sei que eu tenho que servir muito ainda vocês aqui. Vocês precisam que eu fique, eu preciso ficar, eu sei que o meu propósito não acabou. E não no sentido de querer tirar a sua própria vida, mas no sentido de estar numa prisão e entender que se Deus quiser levá-lo, para ele é maravilhoso. Mas ele quer ficar porque ele sabe que ainda tem propósito. E aí a gente começa a entender que a morte não é um fim, mas um encontro. Vai dizer em Romanos 8 que nem a morte pode nos separar do amor de Deus. O amor de Deus é Cristo, não é sentimento, é Cristo. Então, porque Deus tanto amou o mundo que enviou o seu Filho, unigênito, né? João 3,16. Então, o amor é Cristo. Nada pode nos separar, nem a morte mais, porque ele é a ressurreição, a vida, como João 11, a gente citou aqui. Então, a gente começa a entender a morte, que sentir um receio, um medo do desconhecido é humano. Sim. Sentir falta de quem se vai, sentir a dor é humano. Não estou falando que a gente não pode sentir, mas a gente pode se consolar e se alegrar sabendo que, na verdade, é um encontro. E Romanos 8 também vai dizer que nada, nenhum sofrimento, nem deste tempo presente pode se comparar à glória que não vai ser revelada. E a glória de Deus é a sua presença, Ele mesmo glória ali, né? Então, não tem como se comparar. E a gente olha a morte já agora, a gente se consola e saber que é um encontro. E também com responsabilidade. Você precisa olhar a morte com responsabilidade. Porque a morte é o fim da possibilidade da sua escolha. Tudo que nós fazemos aqui vai reverberar para a sua eternidade. Nós não somos salvos por mérito, mas a nossa escolha de aceitar a Cristo, reconhecer a Cristo, de responder ao sacrifício de Cristo, ela é a mais importante da nossa vida, porque vai te custar a tua eternidade. Porque o sacrifício Cristo já fez, derrotou a morte. Vai dizer João 19 que ele vai dar, antes de entregar a sua vida, estar tudo consumado, ele vai dizer, tetelestai, está consumado. Não é um grito de alívio nem de derrota, mas é de vitória sobre a morte, é de cumprimento do plano de salvação ali. Então, você vai vendo que é muito importante, a escolha mais importante. E vários textos da Bíblia, como Romanos 2, vai dizer que um dia nós vamos apresentar diante do seu tribunal, ele vai retribuir cada um segundo as suas obras. Se você pratica, persevera no bem e anda no caminho da justiça, que é Cristo, você vai ser a recompensa à vida eterna. Agora, se você continua na injustiça,
você vai estar sobre você, você vai receber a ira de Deus, Romanos 2. Quanto tantos outros textos, o próprio Atos 17, que é o tema anual aqui, vai dizer que um dia Deus vai julgar o mundo com a sua justiça por meio daquele que ele o designou, Cristo. Eclesiastes 12 vai dizer que todas as nossas vamos apresentar diante do tribunal de Deus e tudo vai ser julgado, até as coisas encobertas, sejam elas boas ou mais. Então, a gente começa também a olhar a morte com responsabilidade, sabendo que a escolha mais importante da sua vida é ter fé no Cordeiro de Deus e viver com uma fé verdadeira, porque o livro de Tiago vai dizer que até os demônios creem e tremem, né? Então, você precisa crer com a vida, respaldado com a sua vida, rendido, não crer só da boca, mas do coração. Então, essa é a decisão mais importante da vida, porque no final de todas as coisas nós vamos estar diante de um tribunal cheio de justiça. E com Cristo estamos justificados e é maravilhoso. O Apocalipse é um livro de promessas saborosas para quem tem Cristo. Não há motivo de temer, porque o fim de todas as coisas, o alfa e o ômega, Cristo, ele é o início e o fim. Alfa e ômega é a primeira letra alfa do alfabeto grego e a última é o ômega. Ele está dizendo ali, eu sou o início e o fim de todas as coisas. Então, olhar para o Apocalipse, olhar para o fim de todas as coisas, até que ele venha, é encontrar Cristo. Então, para uns isso é maravilhoso, para outros vai ser o pior dia da sua vida. Então, a gente começa a olhar a morte e a vida por meio da ótica de Cristo, da graça da sua palavra, e vai gerando essa consciência na gente, né? Glória a Deus. E o que a Páscoa significa para a comunidade cristã, pastor? Tudo. É a base da nossa fé cristã. Aprendemos até aqui que a nossa Páscoa é Cristo, é o plano de salvação. É a gente olhar, já trazendo aqui o complemento que a gente estava falando, né? Sim. Ele é o alfa e o ômega. É a gente olhar Gênesis, Apocalipse e ver que tudo se converge nele. Tudo é sobre ele. Então, a Páscoa é um plano divino de Deus. Só para restaurar a nossa conexão com ele, para nos restaurar, fazer esse religar, essa reconciliação, seu sangue nos aproximando. Então, a Páscoa cristã, Cristo, é toda a nossa base de fé. É o motivo da gente se reunir, é o motivo da gente estar aqui, Ramon. Eu sei que você não está aqui para que você se torne famoso, Sim. Você está aqui por causa de Cristo. Com certeza. Porque ele te salvou e você precisa contar. Eu estou aqui falando sobre isso porque essa é a história mais importante. As pessoas precisam saber, você precisa saber o motivo de celebrarmos a Páscoa, o plano de salvação que Deus fez pela sua vida. Cada um que está aqui, ali atrás, ó, tá lá o Fagner, o Daniel, o Neto, a Gleice, a Juliana, que não está aqui, mas ela se dedica muito em cada corte, e eu quero falar o nome de cada um aqui que está aqui hoje, porque cada um está aqui porque Cristo nos salvou. Sim, glória é por a isso Deus. que estamos aqui. O Fala Varão, ele não é para ficar, não tem intenção aqui de ficar famoso, a PIB, a gente quer que as pessoas saibam. Quer anunciar que Cristo. as pessoas saibam sobre Cristo. É por isso que a gente está parando aqui hoje para falar o maior evento, não só histórico, mas espiritual da história do homem. Cristo, Deus, pisou na terra. Glória a Deus. E é por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente se move, e é nesse grande encontro, até que ele venha, ele nos encontraremos ceando, em comunhão com ele, em comunhão com o corpo, anunciando com um memorial as suas obras, a sua morte e a sua ressurreição, porque não tem como desconectar, até que ele venha. Então, é a base da nossa fé, é o centro da nossa vida, é tudo. Glória a Deus. E a senhora acha que a Páscoa pode ser uma oportunidade para a gente evangelizar e compartilhar essa fé? Com certeza. Olha só, a nossa Páscoa, ela é vivida em comunidade. Tanto na época judaica, quanto na ceia do Senhor. Ninguém está ceando sozinho. Quando... Na festa judaica, o que você tem que comer? O cordeiro com a sua família, coma com a sua família. Se for muito, chama outra família, mas senta na mesa da comunhão. Mesa é símbolo de comunhão. Senta na mesa, é uma mesa de comunhão com o cordeiro, que é Cristo, já entendemos até aqui, e com seus irmãos. É indivisível. Aí quando você aponta para o Novo Testamento a ceia do Senhor,
você vai ver o mesmo cenário. É o cordeiro na mesa e todos em comunhão com ele, e através da comunhão com ele, unidos no mesmo espírito, em comunhão uns com os outros. Então, o que a Páscoa representa para nós? Como isso é importante? Partilha o pão, partilha o cordeiro. Coma em comunhão com seus irmãos e anuncie até que ele venha. Ele vai dizer em João 6 que ele é o pão vivo que desceu do céu para dar vida ao mundo. Então, por mais que nós fazemos isso com a vida todos os dias, devemos fazer, todas as vezes que ceiamos, nos encontramos. E também, se para o mundo essa data é um palanque para a gente falar da graça de Deus, mesmo que a gente saiba que a gente sempre está comemorando a Páscoa na ceia, glória a Deus, vamos partilhar. Antes de Jesus subir ao céu, ele deixa um mandamento, ele deixa uma instrução, o ide para nós, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Foi-me dada autoridade, eu estou entregando a você, igreja. Então, pregue, fale da graça, fale do plano. Você que está assistindo, compartilha essa live. Compartilha com pessoas que precisam entender a graça de Deus. Compartilha com pessoas que estão na igreja há anos e não sabem explicar o que Deus fez por nós. Por que Deus morreu pelos nossos pecados? Por quê? O que é a Páscoa? Conta para os seus filhos. Com significado. Conta para os seus filhos, para o mundo não roubar com história de coelhinho. Sim. De novo, tentando roubar o protagonismo de Deus. Coelhinho que vem ali de uma origem pagã ali, essas ideias. Então, nós precisamos anunciar ao mundo. A ceia é um memorial e todas as vezes que reunimos, anunciamos a sua morte até que ele venha. Então, que nós possamos aproveitar todas as oportunidades para partilhar o pão da graça de Deus, o pão que é Cristo. Glória a Deus. Gente, poderia ficar aqui a noite toda, tenho certeza que a pastora também, falando sobre vários textos da Bíblia. Verdade. Dentro desse tema, mas a hora avançando, né? Verdade. E já é chegado, eu acho que foi bem explicado. Foi bem explicado, e tenho certeza que você que está em casa aí, né, que está assistindo, né, recebeu com todo carinho essas orientações através da Bíblia, né? O que a Bíblia fala, não é o que a gente acha, não é que a pastora acha, não é o que o Ramone acha, é o que a Bíblia fala a respeito. É isso que é importante. Pastora, para a gente encerrar, queria que a senhora, nesse momento agora, olhasse para aquela nossa câmera nova ali, tão linda. Muito boa. E deixasse um recado nessa semana de Páscoa para as pessoas que talvez estão afastadas nesse momento, que estão assistindo essa live, ou pessoas que estão dentro da igreja também, mas por algum motivo também estão se encontrando longe de Deus e até hoje também não entenderam qual é o verdadeiro significado da Páscoa. Queria que a senhora deixasse um recado da parte de Deus para essas pessoas agora. Então, para você que está me ouvindo aí agora, que por algum motivo você está afastado, desconectado, a gente entendeu até aqui que tudo isso é um plano, é uma história de amor de Deus pelo homem. E não um amor banal, um amor fantasioso, um sentimento, mas é uma pessoa, é Cristo. É Deus encarnando e pisando. Olha só o que Filipenses 2 vai dizer, que ele abre mão da sua glória, se coloca numa posição de servo, se humilha e obedece até a morte, só para nos dar a vida eterna, só para te colocar na mesa da graça, só para ser o pão que mata a sua fome. Você pode andar por esse mundo afora, eu sei que talvez você já foi ferido, você pode ter caminhado iludido, você pode ter decepções na sua vida, você está aí de repente, talvez, quem sabe, tem alguém assistindo agora que não encontra mais prazer na vida. Quem sabe tem alguém assistindo agora e em nome de Jesus eu peço que essa mensagem chegue nessa pessoa agora, que não encontra sentido de viver, que para ele morrer é lucro, mas não porque vai encontrar a Cristo, mas porque acaba a dor e o sofrimento dessa vida sem propósito. Mas eu quero dizer que aquilo que foi perdido por causa do pecado no jardim, nós podemos reencontrar em Cristo. Esse Deus que nos liga, Ele é a vida, Ele nos restaura, longe dele estamos mortos. Ainda que possamos subir numa montanha de dinheiro, ainda que possamos ser repletos de pessoas ao nosso lado, estamos vivendo na casa mais confortável, só tem vida em Cristo.
E mais importante que isso, tem uma eternidade de glória, glória de Deus. Porque a glória do homem está diante da glória de Deus, nos aguardando. Então, eu quero dizer para você, que você possa hoje refletir sobre essa mensagem, refletir sobre o que Deus fez, refletir sobre o que Deus quer fazer na sua vida. Este Deus que se humilhou, mas também Deus o exaltou, a mais alta posição, dando nome acima de todo nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, que essa mensagem da graça, essa graça em pessoa, te alcance, abrace você e te restaure na sua casa, restaure a sua família, seus filhos. Eu oro para que a graça de Deus pegue o seu filho que está longe e aproxime de novo, seu marido que está aí, de repente não conhece a salvação, que a graça de Deus, o pão da vida, seja o alimento da casa da tua família. E que você possa dizer como Josué, eu e minha casa servimos ao Senhor. Você que está aí desigrejado, ferido com a igreja, senta na mesa do Cordeiro de Deus. Vou te dizer, Salmos 23, agora eu vou sair um pouquinho, Salmos 23, ele é o bom pastor, que refrigera a alma. Deixa o bom pastor curar tuas feridas, sarar você, banhar você com a presença de Deus, com o perfume da sua presença, cuidar de você. Ele é o bom pastor das nossas almas, que você possa se aproximar de Deus novamente. E eu vou parar, senão eu vou pregar aqui. Deus abençoe sua vida. Isso aí foi o recado, então, pessoal. Recado dado. Não tem como, né? A pessoa está fora da igreja até volta depois do recado Amém, dele. em nome de Jesus. Pastora, a gente queria te agradecer, né? Mas estar aqui mais uma vez com a gente aqui no Fala Varão. Amém, Nesse eu que tema agradeço. tão importante. Foi bênção. Todas as vezes que eu sento aqui, que eu ouço a senhora, o pastor Diego, o pastor Joel, eu saio, assim, com a minha mente totalmente transformada, né? Amém, Porque a glória a gente Deus. senta aqui, mas a gente acaba aprendendo muito. Eu sei que quem está em casa também aprende, mas eu que estou aqui aprendo muito aqui, saio revigorado. E queria agradecer mais uma vez, né? Fala Varão sempre está aberto aí para mais temas e a gente espera a senhora mais vezes aqui. Pessoal, antes de terminar, não se esqueça de compartilhar, se inscrever no canal se você não é inscrito. Se você é inscrito, compartilha, comenta, né? Segue a gente lá nas redes sociais também, no Instagram, TikTok, do Fala Varão, que está aí acontecendo aí na tua tela agora, da tua televisão. E não se esqueça, Fala Varão toda semana. E esse foi mais um Fala Varão. E até o próximo. Deus abençoe. Deus abençoe.